E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto. Vamos ver o que nós temos na nossa aula de matemática hoje. Objetivos da aula são retomar o conceito de potência, resolver potências de números racionais na forma fracionária. Vamos descobrir. Estudante, pense. Você lembra o que são potências? Você já utilizou potência para resolver alguma situação, problema? Vamos ver então. O que é uma potência? A potência, ele é um cálculo matemático. Ele é utilizado para quê? Ele é utilizado sempre que eu preciso fazer uma multiplicação em que o número que eu vou usar, ele é repetido várias vezes. Então tá ali, ó. A potência é utilizada quando necessitamos descobrir o valor de um produto cujo fator se repete n vezes. Então tá aqui a representação. A elevado a n igual a vezes a vezes a vezes a n fatores. Tá bom? Dá uma olhadinha nos exemplos lá para mim. 3 ao quadrado é o quê? 3 vezes 3, que dá 9. 10 à quarta é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que dá 10.000. 6 ao cubo é 6 vezes 6 vezes 6, que dá 216. E 5 à quinta é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 5 vezes, que dá 3.125. Tá bom? Então agora nós vamos fazer uma pequena pausa para você poder anotar essas coisas no seu caderno. Tá bom? Muito bem, pessoal. Agora que nós já anotamos tudo no caderno, vamos continuando. Quando eu tenho números positivos e números negativos, tem algumas coisas que eu não posso esquecer. Por exemplo, a base pode ser positiva ou negativa. Quem que é a base? A base é o número que eu vou repetir na multiplicação, tá? Ela pode ser um número positivo ou um número negativo. Entretanto, a potência só vai ser negativa, a potência é o resultado, certo? Ela só vai ser negativa se o expoente for ímpar. Tá? Então, quando o expoente é ímpar, a base sendo negativa, a potência vai ser negativa também. Nos outros casos, expoente par, tudo vai ser positivo. E no expoente ímpar, base positiva, também vai ser positivo. Tá bom? Então, anota essa informação no seu caderno e nós já voltamos.
Agora nós vamos fazer um exercício, dá uma olhadinha. Eu tenho aqui 4 potências para você praticar a informação que nós trabalhamos antes, que você anotou aí no seu caderno. Que se o expoente for par, os resultados sempre vão ser positivos, e se o expoente for ímpar, o resultado fica negativo se a base for negativa. Então você vai pensar um pouquinho nas 4 potências que eu tenho ali e a gente já volta com a resposta. Muito bem, vamos fazer a correção desse exercício, pessoal. Dá uma olhada lá comigo. Menos 4 ao quadrado é o quê? Menos 4 vezes menos 4. Menos com menos é mais. Então vai ficar mais 16. Então a letra A é mais 16. Na letra B, eu tenho o quê? Eu tenho mais 4 ao quadrado, certo? Mais 4 vezes mais 4, mais com mais é mais 16. Tá bom? Então tá ali. Na letra C eu tenho um negativo elevado ao cubo, né? E vai ficar como? Menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Isso vai dar quanto? Vai dar menos 64. Aqui, gente, na letra D, escapou um menos, tá? Não é menos, não é mais. Ó, pode ver aqui na minha resposta. Porque eu tenho que comparar. Qual que é o meu objetivo desse exercício? Comparar o negativo e o positivo e comparar as respostas. Né? Então, como é que a gente vai fazer? Escreve um maisinho aqui, aí vai ficar mais 4 vezes mais 4 vezes mais 4, que é igual a mais 64. Tá? Então, vamos comparar os resultados. Ó. Quando o expoente for par, a base sendo negativa ou positiva, deu exatamente a mesma potência, que é mais 16. Aqui, quando o expoente for ímpar, o que aconteceu? A base sendo negativa, o resultado ficou negativo. A base sendo positiva, lembra de arrumar aqui essa base? A base sendo positiva, tem que ficar o resultado positivo.
tá? Então aqui embaixo, não esqueça, não era menos 4, era mais 4, beleza? Então, quando que fica negativo? Quando a base for negativa e o expoente for ímpar. Se o expoente for par, os pares de sinais de menos vão ficar positivos, tá? Então você não tem resultado negativo quando o expoente é par. Isso é uma ideia muito importante. Feita a correção, vamos continuando. Potenciação de frações. Vamos aplicar o conceito de potenciação na seguinte fração. Eu tenho 3 quintos elevado ao cubo. Então a minha base é 3 quintos. Então eu vou repetir. 3 quintos vezes 3 quintos vezes 3 quintos. Como é que eu multiplico fração? Multiplico os numeradores, multiplico os denominadores. Então vai ficar como? 3 vezes 3 vezes 3, 27. 5 vezes 5 vezes 5, 125. Uma coisa importante, note que 3 ao cubo é 27 e 5 ao cubo é 125. Então, a que conclusão a gente pode chegar? Olha lá. 3 ao cubo, 3 quintos elevado ao cubo é o quê? 3 ao cubo sobre 5 ao cubo, que é 27 sobre 125. Então, olha lá. Para calcular a potência de uma fração, basta elevar o numerador e o denominador ao expoente da potência, tá? Então tá ali, beleza? Então agora nós vamos fazer a cópia disso no caderno, nós vamos anotar isso no caderno para a gente não esquecer. Muito bem, pessoal. Então agora que nós já copiamos no nosso caderno a informação correta, né? Então tem ali o exemplo, tá? Como é que eu vou resolver isso na prática? Vamos ver. Eu tenho aqui 3 exercícios para você, certo? 3 frações elevadas a algum expoente. Vamos ver? Letra A, 2 terços elevado ao cubo. Letra B, 3 quartos elevado ao quadrado. E letra C, 2 sétimos elevado a quarto. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Muito bem, gente. Então, nós vamos fazer a correção agora. Confere comigo os resultados, olha lá. 2 terços elevado ao cubo é o quê? 2 ao cubo sobre 3 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Então, letra A, 8/27 avos. Letra B, 3 quartos elevado ao quadrado. Bom, 3 vezes 3 é 9 e 4 vezes 4 é 16. Então, fica 9/16 avos. Letra C, 2 sétimos elevado à quarta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, 2.401. Certo? Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então agora nós vamos dar continuidade aos nossos exercícios aqui. Só que antes eu quero chamar a atenção para uma coisa. A regra de sinais também vale para a potenciação de frações positivas e negativas. Se a base for negativa, a potência será negativa somente quando o expoente for ímpar. Então, o primeiro exemplo ali eu tenho o quê? Menos 2 quintos elevado à quarta. Opa, expoente par. Então, o resultado vai ficar positivo. 2 elevado à quarta é 16. 5 elevado à quarta é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que dá 625, tá bom? E menos 1 à quarta elevado ao cubo. Opa, expoente ímpar, base negativa, repete o sinal de menos. 1 vezes 1 vezes 1, 1. E 4 vezes 4 vezes 4 é 64. Beleza? Então agora, nós vamos fazer uma pausa para você poder anotar essa informação no seu caderno. Agora que você já anotou tudo no seu caderno, nós temos um exercício para fazer. Dá uma olhada comigo. Eu tenho aqui um piso e nesse piso tem um tapete em cima, tá? No chão de uma sala quadrada, há um tapete também quadrado, como mostra a figura abaixo. O que se pretende calcular com a expressão 7 meios ao quadrado menos 5 meios ao quadrado? É um baita de um desafio. Pense com cuidado, olha ali o enunciado de novo, olha para o desenho, pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Muito bem, pessoal, agora nós vamos fazer a correção do exercício. Eu tenho dois quadrados, um quadrado é o formato da sala e o outro quadrado é o formato do tapete, ok? O tapete, ele mede 5 meios de 1 metro, ou seja, ele mede 2,5 metros, tá? A gente vai deixar como fração para a gente poder trabalhar em cima disso. A sala, ela mede 3,5 metros, ou seja, ela mede 7 sobre 2 metros, tá? Para eu dizer 3,5 metros e 2,5 metros, eu pensei nas frações na forma decimal, ok? Então, o que significa os 7 meios ao quadrado? 7 meios ao quadrado é a área da sala. De lado, 7,5 por 7 sobre 2, aliás, por 7 sobre 2. A propósito, quanto que dá isso? 7 vezes 7 é 49. Se você escreveu 14 no seu caderno, pode apagar, porque você fez errado. Não é 14. 14 é 2 vezes 7. 7 vezes 7 é 49. 2 vezes 2, 4. Então, a área dessa sala é o quê? 49 quartos de metro quadrado. Tá bom? Agora, o que é o menos 5 meios ao quadrado? Eu estou retirando o quê? A área do tapete quadrado. Tá? Então, o que eu estou fazendo? A área da sala menos a área do tapete. Ou seja, o que me sobra se eu tirar o tapete dessa sala? Me sobra essa região branca aqui que eu estou vendo. Tá? Essa região mais clara, que é onde é o piso, mas não tem tapete. Tá? E quanto que é a área desse tapete? 5 meios vezes 5 meios, que é 5 meios ao quadrado. Certo? 5 vezes 5 é 25. E 2 vezes 2, 4. Então é 25 quartos. Vamos conferir? Olha lá. A área do chão não ocupada pelo tapete. É isso que se pretende calcular com aquela expressão ali. Beleza? Então, olha lá. 7 meios ao quadrado é 49 quartos. 5 meios ao quadrado é 25 quartos. Quanto que é 49 quartos menos 25 quartos? Repare que os denominadores são iguais. Se os denominadores são iguais, eu preciso tirar MMC? Não. É só repetir o denominador e fazer a operação com os numeradores. Então, vai ficar o quê? 49 menos 25 dá quanto? 24 quartos. E 24 quartos é quanto? É 6 metros quadrados. Então, pulei uma tela, vamos voltar? 6 metros quadrados é o quê? É a área branca, é a região branca que não vai tapete. Tá? Quem diria que trabalhando com duas áreas em que os lados envolvem frações, eu ia chegar numa região da sala em que a área é representada por um número inteiro, que no caso é os 6 metros quadrados. Tá? Então veja que a matemática é cheia dessas surpresas. Às vezes você começa trabalhando com frações e de repente quando você está ali trabalhando com números inteiros. Ok? Então veja lá, a área vai ser de 6 metros quadrados. O que nós vimos nessa aula? Nessa aula nós falamos sobre cálculo de potências e potências de números racionais na forma fracionária, ou seja, potências de fração. Tá bom? Reveja suas anotações, faça os exercícios direitinho, mantenha o seu caderno em ordem, estude bastante e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!